Shalom a todos. A Home Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Ipatinga, Minas, Brasil. Estou aqui para a nossa 12ª e penúltima aula com a Santa Maria de Nazaré. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, verso 49. Jesus disse, últimas palavras de Jesus por ocasião da Assunção ou Ascensão, dizia ele, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo Lucas que escreveu o evangelho que traz o seu nome, escreveu Atos dos Apóstolos. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 14 ao capítulo 2, versos 1 ao 4, está escrito: todos estes, depois de citar os 11 apóstolos, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Capítulo 2, versos 1 ao 4 diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, em hebraico Shavuot, a festa da colheita, 50 ou 49 dias após a Páscoa, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? No cenáculo em Jerusalém. Em obediência à ordem dada por Jesus, uma das últimas palavras de Jesus por ocasião da Assunção, da Ascensão. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esperando o quê? Esperando a promessa. Qual a promessa? De que do alto viria sobre eles a Ruach, o Espírito Kodesh, Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E viram ou foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, preste atenção, estavam todos reunidos no mesmo lugar e agora todos foram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. A Ruach, palavra hebraica do gênero feminino para Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, ao Ruach HaKodesh. O Espírito Santo sempre esteve presente na caminhada do povo de Deus. Na primeira aliança, a presença e intervenção do Espírito nos indivíduos era esporádica e parcial, como por exemplo, em Davi, em Sansão, em Saul, o primeiro rei de Israel. Neste caso, Saul, a relação dele com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, foi terrivelmente dramática, conforme se lê no livro, ou no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, 6 ao 12. Preste atenção.
capítulo 10, 6 ao 12 de 1 Samuel, diz que logo após o primeiro rei de Israel, Saul, ter sido ungido pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor, dizia Samuel, se apoderará de ti, e profetizarás com eles, com os profetas, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Descerás adiante a mim a Gilgal. Certamente descerei a ter contigo para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas. Mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que has de fazer. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Ruach, o Espírito, a Rua de Adonai, o Espírito do Senhor, se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Shaul ou Saul entre os profetas? Então, nós temos aqui que imediatamente após a unção a rei de Israel efetuada pelo profeta Samuel em Saul, o Espírito do Senhor, a Ruach de Adonai, veio sobre ele. E ele profetizou como profetizavam os profetas. No capítulo 16, versos 14 e 23, 16, 14 e 23 do primeiro livro de Samuel, ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, porque Saul procedeu loucamente, e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Percebem? Quando eu disse que na primeira aliança, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo era em alguns indivíduos, não eram todos, eram alguns, era esporádica, vinha e se ia, então era parcial, né? Era uma visitação, não uma habitação. É o caso de Saul, tomei como exemplo, para mim o caso mais dramático. O Espírito Santo veio sobre ele, ele profetizou inclusive, mas aqui nós estamos lendo que o Espírito do Senhor se afastou dele, e o que vinha sobre ele, o que o visitava, era um espírito maligno da parte de Adonai e da parte do Senhor. Agora, verso 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Percebem? Então nós temos aqui um homem que ora está cheio ou pelo menos visitado pelo Espírito do Senhor, ora está sendo visitado pelo Espírito maligno também da parte do Senhor. Ou seja, é bem dramática essa relação do Espírito Santo com os homens do passado. No capítulo 18, versos 10 e 11, falando mesmo Saul, nós lemos, preste atenção, 10 e 11 do capítulo 18. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa enquanto Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo para si mesmo: encravarei a Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Olha aqui, agora ele está profetizando pelo espírito maligno. E para finalizar, 1 Samuel 19, versos 18 ao 24. Preste atenção. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá, e contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Foram dizer a Saul: Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi. Mas quando viram um grupo de profetas
um grupo de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Enviou Saul ainda outros terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em Secu, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: estão em Naiote, em Ramá. Assim foi para Naiote, em Ramá. Mas o mesmo Espírito de Deus, agora nós estamos falando do Ruach, do Espírito Santo, veio sobre ele. Ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Ele despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Por que tanta pergunta sobre... Porque era muito dramática a relação do Espírito Santo com os homens do passado, e neste caso especialmente Saul. Ora está cheio do Espírito Santo, ora está cheio do Espírito maligno, ora está cheio do Espírito maligno, ora está cheio do Espírito Santo, enfim. Porque o Espírito vinha e ia, ou ia-se. Conforme visto, a presença do Espírito era bem seletiva e esporádica. O Espírito Santo vinha, qualificava certos indivíduos para alguma missão bem específica, em ocasião também específica, e às vezes se ia embora dele, principalmente quando havia pecado. É por isso, por exemplo, que Davi, no Salmo 51, em verso 11, frente ao seu terrível caso de pecado, de adultério e de assassinato, o caso de Betseba, orou desesperadamente aquela oração do Salmo 51 e verso 11. Davi orou, entre outras coisas, dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Ruach, o teu Espírito Kodesh Santo. Essa é a oração de um desesperado. Mais ou menos assim: a última coisa que eu te peço, faça isso e me basta. Não me lances fora da tua presença, que é o Guiena, porque lá na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, falando dos ímpios e do perecimento deles, diz que eles estarão para sempre banidos da face ou da presença do Senhor e da glória do seu poder. E não retires de mim, ou então, não retires de mim o teu Ruach, o teu Espírito. Por que Davi faz essa oração desesperada? Porque o Espírito Santo poderia sim ser retirado dele, tanto quanto foi retirado de Saul, seu antecessor. E ele estaria para sempre desgraçado. Deus tenha piedade de nós. Por quê? Desse pano de fundo, tudo para falar de Maria e aprender com Maria. É que também Maria relacionou-se com o Espírito Santo na sua gravidez nos mesmos termos que Davi, que Saul, que Samuel, que Sansão e que todos. Ela está na primeira aliança, ou estava na primeira aliança. O Espírito Santo veio sobre ela, a santificou temporariamente para uma missão específica, qual? Blindar Jesus do pecado. E o Espírito Santo foi-se dela ao nascer Jesus. Porém, a profecia de Joel dizia que na nova aliança não a alguns, mas a todos. Não a uns gatos pingados, não, mas a todos. A todos. Não para uma visitação temporária, esporádica, mas para uma, não habitação, mas morada. Não para uma visitação, mas para uma habitação, morada eterna. O profeta Joel, séculos antes de nascer Jesus, profetizou Joel 2, 28 e 29. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
ou sobre todos os seres humanos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Todos, Jesus prometeu que o Ruach, o Espírito, seria dado a todos que crescem, para que estivesse com eles e neles habitasse para sempre. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz-nos: Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, outro Paráclito, Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode reconhecer ou receber. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, está junto mas estará em vós, morará em vós para sempre. Todos os crentes, todos os que creem em Jesus. Conforme sabemos, esse dia, ou o dia do cumprimento, o dia exato do cumprimento dessa profecia, tanto de Joel quanto de Jesus, foi aquele dia de Pentecostes, de Shavuot, dia da colheita, da festa da colheita, em que, em obediência a Jesus, estavam todos, incluindo Maria, reunidos no mesmo lugar, isto é, num cenáculo em Jerusalém. Texto que nós lemos, Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente. De repente. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um, inclusive, sobre Maria. Todos, incluindo Maria, foram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sobre todos, cada um deles, incluindo Maria, a mãe de Jesus. Inclusive sobre ela veio o Espírito Santo, agora de forma plena, visivelmente nas línguas de fogo. Não para uma visitação esporádica de 9 meses, mas para uma morada eterna, uma habitação eterna, de forma plena. Por quê? Para ela engravidar-se de Jesus, ela perguntou: como se fará isso? Em Lucas capítulo 1, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? E o anjo Gabriel respondeu: descerá sobre ti o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então ela foi cheia do Espírito Santo, temporariamente, para uma missão bem específica. E que missão? A de gerar nela o Deus homem, a de encarnar no seu ventre Deus. Mas o Espírito Santo foi-se dela. Porém agora não. Era só uma visitação. 9 meses. Agora não, agora é para a vida toda. Pedro, o apóstolo, explicando o ocorrido, reportou-se à profecia de Joel, feita séculos antes. A profecia, entre outras coisas, dizia: e também do meu espírito derramarei sobre os meus doulos escravos e as minhas doulos escravas. É o texto original grego de Atos 2, Pedro explicando a profecia de Joel. Também sobre os meus doulos escravos e minhas doulos escravas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:18. Aí
escrava? Te lembra alguma coisa? Lucas 1,38, Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor. Literalmente, ela diz, eu sou escrava. Pois bem, até sobre as escravas. Ela não era escrava de homem, mas escrava do Senhor. E até sobre as escravas, os escravos e as escravas, todos veio o Espírito Santo. Damos muita ênfase à primeira presença do Espírito Santo em Maria para gerar nela o Filho de Deus. Isso está tudo certo. Temos que dar muita ênfase mesmo. Muita ênfase mesmo, certinho. Porém, não viesse de novo sobre ela o Espírito Santo para regenerá-la, isto é, gerá-la de novo agora no reino de Deus, tornando-a ela mesma também filha de Deus pela regeneração ou novo nascimento, tanto faz, regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. Não viesse o Espírito Santo pela segunda vez para habitar Maria, operar nela a regeneração, gerá-la de novo, agora espiritualmente no reino de Deus, para uma habitação perpétua, também ela, mesmo ela, sendo ela quem foi, ainda assim, sem essa nova presença do Ruach, do Espírito, Maria, assim como qualquer outra pessoa, estaria fora do reino de Deus. João capítulo 3, verso 1 ao 7, Jesus disse isso com todas as letras a Nicodemos, um rabino judeu. Nicodemos chegou de noite para conversar com Jesus, um rabino para conversar com outro rabino, e reconhecendo uma grandeza enorme em Jesus, porque disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estas coisas ou esses sinais que tu fazes, miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O Espírito Santo, pela segunda vez em Maria, agora plenamente a regenerou, a gerou de novo, fazendo a nova criatura, agora para uma plena e absoluta habitação. Paulo apóstolo, na carta a Tito, capítulo 3, 5 e 6, escreveu-nos: não por obras de justiça que houvéssemos feito, logo está descartada toda e qualquer merecimento, meritocracia ou merecimento humano, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ah, se Maria não passa por essa nova experiência, ah, se o Espírito Santo não vem sobre ela e a regenera e faz dela habitação perpétua. Maria, porque foi a mãe de Jesus, a mãe do Deus homem, não estaria garantida no reino de Deus. Mais do que isso, o Espírito Santo nela agora a qualificou para ser mártir. Testemunha com potencial para morrer diante do testemunho. É o que Jesus prometeu em Atos capítulo 1, versos 4 a 8, quando disse, ainda da profecia, da promessa de que eles receberiam o Espírito Santo, Jesus respondeu, mas 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra original grega para testemunhas aqui é mártiras.
É alguém que é capaz de morrer pelo testemunho que dá. Vocês serão minhas mártiras ou mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo qualificaria os discípulos de Jesus para o martírio. Maria, que foi qualificada, além de regenerada, qualificada para o martírio, uma autêntica testemunha, mártir em potencial, para, se possível ou se necessário for, morrer em defesa do Cristo do Evangelho. Final que ela já tinha dado lá no começo, quando pela sua primeira visitação do Espírito Santo, ela aceitou correr o risco de vida por amor à missão que lhe estava sendo dada. Minha gente, é a essa Maria, segundo os apóstolos, mulher cheia do Ruach Kodesh, do Espírito Santo, em 3 etapas. Primeiro, para ser a mãe do Salvador. Segundo, para ser regenerada, nascida de novo, ou gerada de novo no reino de Deus, para a vida eterna. E para ser autêntica testemunha mártir de Jesus, o seu Filho, e ao mesmo tempo seu Senhor. É a essa Maria apostólica que estamos buscando imitar num eterno aprendizado com Jesus. Que tal imitá-la nisso também? Em tantos aspectos, mas também nesse aspecto de Jesus, ao ressuscitar dos mortos, soprou sobre os discípulos que estavam reunidos, dizendo: recebei, dando uma ordem, ali uma ordem. Ele não só soprou, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E depois e aí eles disseram: ok, Jesus, nós recebemos. Ficaram em Jerusalém obedecendo, o Espírito Santo veio sobre eles e receberam mesmo. Pergunta minha a você é: estamos dispostos a, como Maria e todos os demais discípulos de Jesus, a recebermos o Espírito Santo? Que não é automático. O Espírito Santo não é simplesmente assim: não, eu sou cristão, então eu tenho o Espírito Santo. Não, eu passei pelo ritual do batismo, então eu tenho o Espírito Santo. Não, eu passei pela confirmação, pela crisma, e eu tenho o Espírito Santo. Não é automático. Os rituais podem estar totalmente desconectados com as realidades espirituais. É preciso que você mesmo assuma diante de Deus um compromisso de fé em Jesus e de submissão ao Evangelho, e receba por si mesmo como Maria, porque sobre cada um, veio sobre todos, mas cada um recebeu. Houvesse alguém ali não disposto a receber, não teria recebido. Estás disposto a, como Maria, assim como todos os apóstolos e discípulos que estavam ali reunidos, cerca de 120 pessoas, estás disposto a receber livre e espontaneamente o Ruach, o Espírito Santo sobre ti? Sem o Espírito Santo, essa segunda vinda do Espírito Santo, essa não visitação, mas habitação do Espírito Santo, Jesus, falando do Espírito Santo, disse que ele convenceria o mundo do pecado. No mundo como o nosso, numa sociedade pós-moderna como a nossa, em que é proibido falar de pecado, é crime, está se tornando crime falar de pecado. Há uma aberta negação da realidade do pecado, inclusive por, entre aspas, teólogos cristãos. Isso não é mais pecado, aquilo não é pecado, não pode chamar de pecado, não é pecado, é só um desvio de conduta, é só um errozinho aqui, é uma anomaliazinha. Não pode dar nome de pecado ao pecado, não podem chamar os comportamentos tortos dos homens de pecado. Jesus disse: o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente está já tão habituado ao pecado que já nem faz distinção entre um erro humano e pecado, é preciso que o Espírito Santo nos convença.
É porque não temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a primeiríssima coisa é o convencimento do alto pecado. Se não tem, não tem o Espírito Santo. Mas fala em línguas. E daí? Papagaio também fala. Você nunca viu na internet, não? Baixa aí. Papagaio orando em línguas. Ele profetiza. E daí? O Saul profetizou lá cheio do espírito maligno. Ele faz milagre. E daí? O diabo também faz milagre. Vai ler Apocalipse 13. A besta faz milagres tão estupendos que convencerá o mundo da sua divindade. Se não há consciência de pecado, submissão à santificação, é porque não é habitado pela Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo. Maria foi, e você é? Sou devoto de Maria, mas não tem convencimento do pecado em você? Não tem o Espírito Santo. A depender de como a gente encara a realidade do pecado, de como a gente acredita no pecado, de como a gente se relaciona com o pecado, já está caracterizado. Não temos o Espírito Santo, e está claro que quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo, é anticristo. É a lição ensinada por Maria aqui. Estás disposto a submeter-se ao Espírito Santo, recebendo-o como recebeu Maria? É o Espírito Santo que nos santifica. Ninguém se santifica a partir do próprio esforço, da própria luta sozinho. É o Espírito Santo quem nos santifica. É a sua presença em nós quem nos santifica, quem nos qualifica para um viver santo. Santa Maria, amém, é isso mesmo, Santa Maria. Mas santa porque o Espírito Santo não só a visitou para engravidá-la de Jesus, mas porque veio morar nela, como veio morar em todo e qualquer crente. Evidência do Espírito Santo na gente, vê lá o fruto do Espírito, Gálatas 5. Primeira coisa, convencimento do pecado. Sou pecador, desgraçadamente pecador. Por isso eu recebo o Espírito Santo para mim santificar, depois de ter sido justificado no sangue de Jesus. Espírito Santo, vem e me santifica. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem santificar-me, vem santificar-nos, como santificaste a bendita Maria. Santifica-me também, santifica-nos hoje em dia, a começar pelo convencimento de autoconsciência de pecado que Maria teve desde o princípio. Convença-nos também, tu convenceste a Maria, que disse no seu Magnífica, Deus meu Salvador, uma expressão que só pecadores podem fazer. Depois foi oferecer o sacrifício pelo seu pecado de uma mulher pós-parto, reconhecendo, tendo profunda consciência de alto pecado, até ela foi convencida pelo Espírito Santo. E a gente não. Convença-nos, Espírito Santo, convença-nos por amor de Jesus, pelos méritos de Jesus, convença-nos do pecado hoje, liberta-nos do pecado hoje, faz-nos santificados como foi Maria. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, essa ação do Espírito Santo em nós. Jesus, o teu filho e também filho de Maria. Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, na santificação. Que tal compartilhar isso antes que acabe o tempo? Que tal compartilhar isso com 10, 20, 30, 50 pessoas no seu WhatsApp antes que o globalismo do anticristo nos proíba de fazer isso? Eu estou fazendo aqui minha parte. Você dá para me ajudar ou não? Isso aqui devia ser um dever de todo crente. Todo mundo está metendo bala aí no WhatsApp, espalhando essa boa notícia para o mundo inteiro. Já que não fazem, ao menos eu te peço, me ajude a compartilhar isso daí. Ao menos isso.
porque talvez um dia você vai querer e não vai poder mais. Se um dia eu não puder, eu direi: Senhor, obrigado, porque quando eu pude eu fiz. E você dirá a mesma coisa? Me ajude a compartilhar isso aí. Deus nos ajude na santificação que santificou a Maria. Boa semana. Shalom.